Ó Espírito Santo, guia-nos para que podamos construir, edificar nossa vida em Tu palavra, porque Tu palavra é Espírito. E aqui estão estas pessoas reunidas e sedientas de Tu palavra. Então, vem hablar e dar o entendimento a cada um, em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém e graças a Deus. Mire com atenção, quando nós hablamos de la forma que Deus, Ele vai elegir uma persona, Ele vai elegir a um com um propósito. Por exemplo, você está aqui na casa de Deus. Você não está aqui por estar. Você está aqui porque você foi separado por Deus. Dentre toda a sua família, dentre todos que você conhece, dentre todo onde você nasceu, onde você cresceu, você foi separado por Deus. E separado para quê? Para um propósito. E o principal propósito é o propósito da salvação. Sin embargo, não somente isso. Deus tem um propósito para a sua vida nesta terra. Deus tem um plano para você nesta terra. Amém? Pero você tem que não somente estar consciente, pero entender como que Deus ele vai elegir ou ele elige uma pessoa. Mire que quando nós miramos aqui a vida de Davi, como que ele foi elegido, como ele foi separado, aqui em 1 Samuel capítulo 16, ele versículo 1, e ele, Senhor, dijo a Samuel, hasta quando te lamentarás por Saúl, depois que eu lo he, que está escrito, desechado. Então Saúl foi desechado, acabou. Ele dijo, para que não reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite e vê, te enviarei a Isaí, ele de Belém, porque entre seus filhos, escorrido um rei para mim. Amém? Mire que Deus já havia escorrido um rei para ele. Um rei que seria como o coração de Deus. Não um rei para ser solamente um rei, ou para reinar por reinar, ou para el pueblo. Não, Deus havia escorrido um rei para ele, que teria um propósito de reinar sobre seu povo para glorificar a ele. Amém? Aí está a base, aí está o fundamento, que Deus havia escorrido um rei para ele, a saber, Davi. Amém? Que foi elegido, que foi escorrido para reinar com o propósito de glorificar a Deus, de estabelecer, de fundamentar o reino de Deus em todo o povo de Israel. Compreende ou não? Sim ou não? Pero aí vem a pergunta, como? Porque Isaí tinha muitos filhos, tinham cerca de 8 filhos, e ele havia escorrido um. Ele dijo, porque de entre seus filhos, he escorrido um rei para mim. Ele não dijo qual. Compreende sim ou não? Não havia um nome, pero quem havia de elegir era Deus. Amém? Agora mire aqui do versículo, quando Isaí, versículo 7, quando Samuel
chegou à casa de Isaí, ele apresentou todos os filhos. Ele foi apresentando um a um. Me explica ou não? Ele disse assim: pero ele Senhor disse a Samuel: não mires a sua aparência, nem a lo alto de sua estatura, porque lo he desechado. Pois Deus vê não como el hombre vê, pois el hombre mira la aparência exterior, pero el Senhor mira lá el. Então aqui Deus está falando para Samuel, que era profeta, que ele não mirava para a aparência, a estatura, a condição, a capacidade. Muitas pessoas pensam: eu não sou nada. A mim não me toca ser uma pessoa exitosa. A mim não me toca. Eu já sou grande. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho condição. Eu não estudei. Eu não tenho uma formação. Eu não tenho um grado. Não. Quando Deus separa uma pessoa, separa para um propósito, porque Ele vê nesta pessoa o que nadie vê. Amém? Nadie. Nadie vê. Solamente Deus está vendo. Porque Deus não vê exterior. Ele não vê ele exterior. Ele vê o quê? Coração. Qual é a intenção do coração da pessoa? Me explica ou não? Qual é a intenção do coração da pessoa? Então, Deus não vê como o homem vê. O homem busca a aparência. O homem busca se é bonito, se é hermoso, se é com estatura, se tem capacidade, se não tem, se sabe lutar, se estudou, se tem grado, se tem disciplina. Não. Na verdade, Deus mira aonde? O interior. E quando seu papá apresentou os filhos, a saber Isaí, apresentou todos os filhos, então Deus disse: pero el Senhor disse a Samuel: não mires a sua aparência, nem a lo alto de sua estatura, porque lo he desechado. Pois Deus vê não como el homem vê, pois el homem mira a la aparência exterior, pero el Senhor mira ele. Estas palavras que eu quero que você grave dentro de você. Qual é a intenção que você quer conquistar? Qual é a intenção que você está na igreja? Qual é a intenção que você ha venido à igreja? Porque Deus trajo você aqui por um propósito. Ele trajo você aqui porque você tem que tomar possessão e entender: eu sou uma elegida de Deus. Amém? Eu sou um elegido de Deus. Eu sou uma pessoa que estou aqui não por me voluntar, não porque eu tenha ganas de vir à igreja, não porque eu tenha simpatia por la igreja. Eu vim aqui porque Deus me trajo aqui. Amém? Porque Ele tem um propósito para a minha vida. É esta a ideia que tem que estar dentro de sua cabeça. É isso que você tem que ter dentro de você. Que você não está aqui porque você tinha ganas de estar, ganas de seguir a Jesus, ganas de obedecer a palavra de Deus. Não, ao contrário. Você era uma pessoa religiosa. Você era uma pessoa que conhecia um Deus que estava morto, que estava clavado na cruz, sim ou não? Você era uma pessoa que vivia escravizada em la idolatria, sim ou não? Pero agora você está liberado por la palavra de la verdade. Pero o propósito de Davi, que Deus tinha para Davi, não era solamente derribar o gigante. Não, não era vencer um leão. Me explica ou não? Não era vencer alguns inimigos. Não, ele disse: eu separei, eu elegi dentre seus filhos um rei para mim. Amém? Ele havia separado Davi para quê? Para reinar. Amém? Reinar. E quando nós outros estamos em Jesus, nós outros estamos e hacemos parte de um reino nesta terra. Que reino é este?
el reino de Deus. Amém? Não hacemos mais parte del reino del diablo. Não hacemos mais parte del reino de las tinieblas. Hacemos parte de um reino de quem? De Deus. Se eu hago parte deste reino de Deus, significa dizer que eu tenho que reinar nesta terra. Me explico ou não? Com uma vida plena. Pero seguramente que vendrão los Goliates de la vida, los gigantes de la vida. Eles vão venir, sim ou não? Los desafios, los retos, las pruebas. Pero se você está ungido por el Espírito Santo, revestida por el Espírito de Deus, então você vencerá todo. Amém? Você vencerá todo. Sin embargo, quantas pessoas que estão dentro da igreja, quantas pessoas que han venido à igreja e hasta o dia de hoje não encontraram o propósito por la qual estão na igreja. Eu estou na igreja para buscar minha salvação. Eu não tenho dúvida que esta é a parte mais importante que você tem que priorizar em sua vida. Amém? A salvação. Sin embargo, hasta que Jesus venga, hasta que você parta desta vida para a outra, você tem que reinar nesta terra, glorificar a Jesus nesta terra, desafiar os gigantes de sua vida e vencê-los. Amém? E cada vitória, cada conquista, cada coisa que você conquistar, será para glorificar a Deus, como Davi. Todo o tempo que Davi viveu nesta terra, viveu para glorificar a quem? A Deus. Porque ele foi ungido por quem? E para ser rei de quem? De Deus. Mire que acabamos de falar, um rei para mim. Não olvide-se desta expressão, um rei para mim. Amém? Aí ele diz assim, e Samuel, versículo 11, dijo a Isaí, são estes todos tus hijos? E ele respondeu, aún queda el menor, mire, el mais despreciado, el menor que está apacentando as ovelhas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda buscar-lo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que ele venga cá. Entonces el mais pequeno, el menor, que os hermanos o quê? Lo despreciavam. Eles estavam fazendo o quê? Cuidando de las ovelhas. Mire a intenção dele coração. Ele estava apacentando as ovelhas e as cabras. Amém? Então, a primeira batalha, ou uma das primeiras batalhas de Davi, era vencer o desprezo. Compreende, sim ou não? É assim que se diz, não? Desprezo, sim? Sim ou não? Desprezo. De sua própria família. Ele foi despreciado por seus irmãos, por seu papá. Ele estava já como nada. Como um dom, como vocês falam? Um dom nadie, não? Um dom nadie. Como um dom nadie. Nadie dava nada por ele. Pero Samuel diz, não nos sentaremos à mesa sem que ele venga. Isso significa que para Deus não há estes donadies. Todos são importantes. Porque se você está aqui, cada um de vocês, cada um que senta aqui nesta butaca, Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Você tem que abraçar este propósito. Me explica ou não? Você tem que abraçar. Você tem que entender que é o propósito que Deus tem para você, que você foi elegido por Deus, escorrido por Deus. Amém? E o Senhor dijo, levanta-te e unge-le, porque este és, mire a palavra, levanta-te e o que? Unge-le. É muito forte, não? A voz vindo de quem? Quem ordenou para Samuel ungir?
Imagine a cara de los hermanos. Sim ou não? Imagine a cara de los hermanos vendo Samuel levantar-se de la mesa, o grande profeta, e entra Davi súcio, porque estava apacentando ovelhas, estava súcio. Sim ou não? Estava simples, porque era pastor de ovelhas. Não era um guerreiro, não era um soldado, não havia posto na armadura. E Samuel puso Davi de rodilha, e escrito está, mire, aí no versículo, o último versículo, que é este versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Davi desde aquele dia em delante. Luego Samuel se levantou e se foi a Ramá. Então, a partir daquele dia, o Espírito de Deus passou a possuir a Davi, de forma como? Poderosa. Amém? Poderosamente. Aquele homem flaquito, aquele homem pequeno, aquele homem despreciado, aquele homem que não era nada para seus irmãos, passou a receber a força que nadie tendria. Amém? Que nadie tinha. A força poderosa. E esta força foi dada por quem? Quando ele foi ungido. Ora, mire uma coisa muito importante. Quando Samuel ungiu a Davi, ele não disse para Davi, você será rei. Ele não disse isso. Ele não falou, você será rei. Você terá que enfrentar um gigante. Você terá que fazer isso, fazer aquele. Não. Ele hizo la unción e saiu. Está ungido, está consagrado. E Davi volvió para cuidar delas ovelhas. Amém? E quando o gigante estava Goliate, enfrentando, ou peleando, ou querendo pelear com um homem de Israel, Davi então se colocou à disposição. Amém? Davi disse, quem é este? Quem é este para afrentar? Afrentar se diz, não? Afrentar o Deus de quem? De Israel. Quem é este incircunciso? Quem é este? Seus irmãos todos estavam o quê? Temblando. Temblando de medo. Medosos. Eram fortes, eram altos, pero eram cobardes. Não tinham valor. Porque não tinha quê? Espírito de Deus. Porque eles não foram ungidos. Quando você recebe a unção que vem de quem? Acabou. A força está em você. Não, eu sou pequeno. Eu não tenho condição. Eu tenho na idade. Não abra essas palavras. Deus é contigo. Amém? Deus é contigo e ponto. Você está aqui porque foi elegido para isso. Agora você necessita receber esta unção. E quando você recebe a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar você no que você tem que fazer, aonde você tem que ir, aonde você tem que estar, aonde você tem que actuar. Me explico ou não? O Espírito Santo guiará você em sua vida econômica, em sua vida financeira, em sua vida sentimental, os desafios que você terá. O Espírito Santo dará a força, a valentia, a sabedoria para vencer estes desafios. Por quê? Porque você estará revestida. Amém? Revestida por quem? Por el Espírito Santo. Então, mire como é importante, como que é imprescindível para sua vida ser ungida por el Espírito Santo.
Você não pode vir à igreja por vir. Você não pode vir aqui e aceitar sair da igreja vazio, sair da igreja com as mesmas dúvidas, com as mesmas debilidades, com os mesmos pensamentos. Não, você tem que sair forte, com a unção de Deus, para que você possa dizer: valeu a pena estar na igreja. Amém.